Como surgiu a ideia do centro? Na verdade, eu não diria ideia. É um planejamento que ocorre na espiritualidade. A espiritualidade, de alguma forma, nos traz essa informação desse planejamento, dessa construção da sede própria aqui no plano físico. Se deu da seguinte forma: eu, junto com o Marluce, participávamos do Grupo Espírito da Esperança, ainda hoje participamos, mas nós fazíamos campanha do quilo lá no Esperança. E um certo domingo de março, nosso irmão Marcos Henrique, ele nos informou que houve uma comunicação espiritual informando da necessidade da fundação de uma casa espírita no Ibura de Baixo. Até então não havia nenhuma casa espírita no Ibura de Baixo. E nós, no momento, só ouvimos, não demos a devida atenção. No outro domingo, Marcos, no mesmo local, na campanha do quilo, ele falou o mesmo assunto e aí chamou a nossa atenção. E quando ele falou, nós perguntamos por que ainda não havia fundado essa casa espírita que estava planejada. Ele informou que por falta de um imóvel, de um local para instalar a casa. Neste momento, nesse período, nós estávamos dividindo a nossa casa para irmos alugar, porque nossa família diminuiu, os filhos viajaram, e aí nós íamos alugar uma parte. Diante dessa informação de Marcos, nós nos comprometemos a ceder o espaço da nossa casa para fundar a Casa Espírita, o Lar Espírita Jardim de Maria, e até então não tinha esse nome, ainda não estava determinado. Só depois que nós fizemos uma reunião, junto com o grupo que estava envolvido, os médiuns, é que nós, numa reunião, definimos o nome da Casa Espírita. Isso foi um consenso, inclusive, no momento dessa reunião, nosso irmão Inácio de Antioquia, que hoje é o mentor espiritual da casa, estava presente e também nos intuiu para a formação desse nome, do Lar Espírita Jardim de Maria. Então, como foi definido, nós preparamos a casa, pintamos, organizamos e na nossa garagem se tornou o salão onde nós tivemos as reuniões públicas. E quando foi fundado o Centro Espírita Jardim de Maria? O Lar Espírita Jardim de Maria, a partir do momento da comunicação, veio através de Marcos Henrique. Nós tivemos um período para a preparação da casa, da estrutura física, para que fosse fundado. Nós viemos aprontar a casa exatamente no dia 7 de junho de 2009. Foi quando nós fundamos e tivemos a primeira reunião pública no Jardim de Maria. Como se deu a aquisição da sede própria? Após 6 anos de funcionamento no endereço na Ribeirão Vermelho, no número 53, onde está a nossa casa até hoje. Durante 6 anos funcionou e a partir daí nós tivemos a possibilidade de adquirir um terreno para a fundação da estrutura da sede própria. Nós tivemos a oportunidade de comprar um terreno mais próximo de lá da nossa casa, umas 3 ruas depois. Porém, no momento de fechar o negócio, o proprietário do terreno desistiu. E isso para nós foi uma frustração muito grande, nos deixou muito frustrados, nós não estávamos preparados para aquilo, sofremos bastante psicologicamente com isso. Mas algumas semanas depois nós estávamos fazendo a campanha do quilo, já do Jardim de Maria, e Marluce passando na Vila do SESI. Nesse dia eu não participei porque estava trabalhando um trabalho profissional. E Marluce viu um terreno para vender no SESI e ela me informou e pediu para que eu fosse lá olhar e insistiu, e eu, resistindo porque ainda estava frustrado com a aquisição que não deu certo e frustrado com isso aí, eu não quis vir. E ela persistiu até que um dia eu vim, uma segunda-feira, no local. Eu fui no local do terreno e, por incrível que pareça, o terreno tinha um valor 5 vezes mais do que o terreno inicial que nós íamos comprar. E aí nós tivemos que mobilizar nossos irmãos, confrades, nossos amigos. Nosso irmão Oliveira participou ativamente, nosso irmão Neto nós visitamos lá em Caruaru,
E os nossos amigos também do Grupo Espírito da Esperança, que é a casa da qual nós sempre fizemos parte, todos nós nos auxiliamos, nos ajudamos e fizemos todo o planejamento e conseguimos adquirir a sede própria lá na Vila do SESI, onde hoje está instalado o Espírita Jardim de Maria. Teve algum fato engraçado que houve na construção? Houveram vários fatos interessantes, eu diria uns fatos interessantes que nós passamos. Nós ficamos frustrados quando não conseguimos comprar o primeiro terreno e conseguimos depois um feito, de comprar um terreno até melhor na Vila do SESI. Eu já estava fisicamente e psicologicamente cansado com tudo isso, com essas frustrações, muita correria. Eu estava trabalhando muito nesse período na construção civil aqui de Recife. E depois de comprar o terreno da sede própria, veio um alívio muito grande. E depois disso aí eu fiquei muito contente com tudo isso, mas disse para mim mesmo, eu falei para mim mesmo que daria um tempo para repouso, para descansar, porque estava muito cansado e sofri muito com essa passagem. Mas daí, quando eu estava fazendo meu planejamento, de parar um tempo, de deixar o terreno lá e continuar lá na sede antiga, mas isso era um planejamento meu, mas eu não sabia o planejamento da espiritualidade. E certo dia, eu, na correria do trabalho, eu estava transitando na Avenida Norte, estava indo para uma reunião em uma construção civil, e enfrentei um trânsito enorme, estava preocupado, sem saber se ia chegar no horário, e segui a fila ali, somente uma fila, e eu sem saber de que se tratava, e eu continuei andando, o carro andando ali, e percebi que o pessoal estava desviando de uma fila para outra no trânsito. E quando chegou na minha vez de desviar, de passar, o que estava impedindo as pessoas de passar era um tijolo. E esse tijolo que estava exatamente inteiro no meio da rua, eu passei por ele, eu também desviei e fui embora. Só que eu fiquei, na mesma hora veio um pensamento assim, é o primeiro tijolo do jardim. O primeiro tijolo do Jardim de Maria. E eu perdi o tijolo do Jardim de Maria, fiquei com aquele negócio na cabeça e continuei o trajeto, porque eu tinha uma reunião. Só que eu não, instintivamente eu entrei em uma rua e circulei, voltei todo o percurso para passar por lá, dizendo eu vou pegar o tijolo do Jardim de Maria. Eu voltei, fiz todo esse percurso e quando estava transitando no mesmo percurso, já não tinha mais fila. Eu digo, eita, levaram o tijolo do Jardim de Maria e eu não peguei. Só que quando eu fui passando devagar, o tijolo alguém tinha tirado e colocado ao lado, junto de um poste. E eu parei o carro no meio da avenida, fui lá, peguei o tijolo, coloquei dentro do carro. Continuando, peguei o tijolo que estava lá no canto, junto do poste, coloquei no carro e segui o trajeto. Essa é a história que mais me emociona. Dentro do carro trouxe para o Jardim de Maria, sendo esse o primeiro tijolo da construção do Lar Espírita Jardim de Maria. Não tínhamos dinheiro em caixa, não tínhamos nada, mas porque usamos todo o recurso para a compra, para a aquisição do terreno. Mas a partir desse tijolo, as doações chegaram. Um doava um milheiro de tijolo, outro doava saco de cimento e assim nós construímos a sede própria. É uma história muito, muito bonita. Como surgiu a questão do mentor da casa? Desde a primeira comunicação que houve no Grupo Espírito da Esperança, trazendo a ideia de fundar uma casa espírita no Ibura de Baixo, essa comunicação veio através do nosso irmão Alain Moura, que sempre participou do Grupo Espírito da Esperança também conosco. E na primeira comunicação, o mentor espiritual, o espírito já se identificou como sendo Inácio de Antioquia, que ele seria o espírito que ia coordenar o trabalho na espiritualidade e nos auxiliando aqui na Terra. Não só ele, mas ele
também estava sendo auxiliado por Nossa Mãe Santíssima, e também sempre ao lado dele auxiliando. Tanto é que nós, na reunião que houve junto com o nosso irmão Alain, na inauguração do Jardim de Maria, nosso irmão Inácio pediu para que fosse feita uma homenagem à Nossa Mãe Santíssima. E nós sugerimos o nome, né, lá Espírita Jardim de Maria, exatamente fazendo uma homenagem a ela. E aí o nosso irmão espiritual, Inácio de Antioquia, neste dia da inauguração, no dia da primeira reunião, antes da reunião pública, ele se comunicou através do nosso irmão Alain e nós fizemos toda a preparação, né, da casa para receber os primeiros visitantes. Quais são as perspectivas futuras? Nós temos a nossa programação, o nosso planejamento aqui na Terra, né, com relação à casa, e nós sabemos que a espiritualidade ela espera de nós que nós façamos a nossa parte aqui, que nós planejemos, que nós usemos da nossa capacidade para desenvolver os trabalhos os quais o Jardim de Maria tem a desenvolver. Nós já temos alguns projetos já desenvolvidos, temos o aula de violão, né, que é o projeto Acordes para a Vida, é um projeto de música para jovens, crianças e adultos. E temos um projeto social também, que é o projeto Luz da Vida. É um projeto que dá assistência às gestantes, né, da nossa comunidade, às pessoas que se interessarem, que tiverem necessidade e se interessar pelo projeto, eles vêm, se inscrevem, participam de reuniões, receberão instruções com relação à sua gestação, a necessidade dos cuidados com aquele espírito que está por vir, né? Porque essa assistência não é só voltada à mãe, mas também àquele espírito que está se preparando para vir à Terra. Então nós temos esses projetos, temos alguns outros projetos aí de músicas também e atividades de crianças e jovens, onde eles vêm aqui e recebem os ensinamentos. Nós temos instruções com esses jovens e essas crianças. E para o futuro nós estamos aí planejando, sempre planejando com nossas equipes de trabalho, para que venhamos a atender às necessidades da casa, às necessidades da comunidade, para que tenhamos aí projetos mais avançados aí pela frente.